Eu conheço o Daniel há quase 10 anos, eu conheci através do meu esposo, da amizade dos dois. E o Daniel é uma metamorfose ambulante. Daniel D'Arezzo sempre foi muito querido por todo mundo e nós sempre demos muito certo, tivemos uma química desde o começo, porque a gente se entende, troca muita ideia e é uma amizade muito legal. Mas ele sempre foi idealista e cheio de planos e sonhos que borbulham da cabeça dele, que borbulham da personalidade dele. Ele, desde que eu conheço ele sempre está mudando, sempre buscando mais e mais. Ele é aquele eterno sonhador, né? Ele sempre quer alguma coisa a mais e isso move uma pessoa, isso move os sonhos dela, e isso eu acho muito legal. Só que, como é o objetivo desse curso, temos que aprender a planejar e executar passo a passo para não se perder. E o Daniel aprendeu a fazer isso. Desde que eu conheço o Daniel, nós sempre nos demos muito bem e sempre com projetos, com ideias, e a gente sempre se encaixou. Conheço o Daniel como amigo e é uma pessoa rara. Eu fico grata por ter ele como amigo. Eu conheço a família dele, sou amiga da noiva dele, eles se conheceram através de mim. Então é muito interessante assim, essa cumplicidade, essa amizade é muito legal. E no dia a dia, quando a gente sai, tem o nosso tempo de relaxar, relaxamos, a gente consegue, e o Daniel sempre muito brincalhão com a família dele, muito atencioso, e ele consegue, né, nesse dia a dia relaxar e repor as energias, porque no dia a dia nós somos 220, a correria total e muita dedicação. No trabalho, né, essa dedicação é visível para todo mundo que conhece o Daniel. Ele se dedica, ele está ali para conseguir, ele está no trabalho para ter o resultado, ele não duvida hora nenhuma de que tudo é possível e tudo que ele quer, ele vai conseguir. E sempre que ele me lembra isso, para mim é mais uma injeção de energia. Eu assustei, gato. Sempre que ele fala isso é uma injeção de energia e sempre me lembra que eu também não posso desanimar, porque é difícil, a gente sabe que na correria do dia a dia muitas vezes existem obstáculos e é claro, precisam existir. E esses obstáculos e ele não tem dúvida de que ele sempre vai conseguir superá-los. Uma das primeiras conversas que nós tivemos a respeito de trabalho, como a gente percebeu que pensávamos parecido, foi na revisão que eu fiz do livro dele, Renda Extra. É um livro que ele fala sobre como ele começou essa ideia de trabalhar por conta própria, que é uma coisa que muitos sonham, mas não têm coragem, têm um receio, têm sempre um medo, alguma coisa, um motivo para não colocar em prática. E no livro dele, de Renda Extra, ele conta a história dele sobre como foi a decisão e como foi esse amadurecimento até a decisão. E até como que foi colocar isso em prática e continuar isso na rotina dele, o que não é fácil. E eu fiz a revisão do livro e li ele várias vezes, e eu pude conhecer um pouco melhor do Daniel como profissional. É um profissional que tem essa certeza, também no livro ele passou mais uma vez, certeza de que é preciso, às vezes, dar um passo um pouquinho maior, arriscar um pouco mais, para sair da mesmice, sair da sua zona de conforto e pensar no que você realmente quer. Ele fala isso muito no livro e que eu aprendi com ele. Você sempre pensar no que você realmente quer, colocar isso como objetivo e não ter medo dos obstáculos. Uma experiência que eu tive, que eu comento com alguns amigos, que quando eu comecei a trabalhar, eu ainda estava na faculdade, eu comecei a trabalhar desde a minha área, já na minha área, e desde sempre com ciências contábeis que eu trabalho com contabilidade.
No começo, eu sempre fui muito orientada, afinal eu estava na faculdade, estava começando, era tudo novidade e tudo muito ensinado. Pega, faz com a calculadora assim, HP funciona assado. Então para mim era tudo novidade, mas eu tinha esse suporte, essa orientação. Quando eu formei, eu acredito que é normal, que isso acontece com todos, eu me senti perdida. Meu Deus, né? E agora quem vai me orientar? Como é que eu vou fazer? E uma das principais lições que eu tive é que eu errei muito. Eu fiz muita confusão, eu demorei para amadurecer, para ver o que eu estava fazendo e entender. E na época eu ficava sentindo falta, precisava de alguém para me orientar e tudo. E depois, hoje, com o tempo, eu vi que fez parte, foi a minha história, foi um obstáculo. E todos os dias eu tenho que aprender uma coisa nova. Todos os dias eu tenho que tentar alguma coisa nova. Isso me move também, né? Esse aprendizado e esse desafio. O desafio me move. E em todas as áreas, em todos os lugares, todas as áreas, a gente tem desafio. Não adianta você esperar que você vai ser ensinado passo a passo e que depois vai sair tudo perfeito. A perfeição no mercado, na empresa ou na vida pessoal, não acredito que ela existe. Nós que fazemos os nossos passos e os obstáculos existem para serem superados e assim podermos amadurecer, podemos ser pessoas melhores e profissionais melhores. Então, quando eu saí e tive que passar por isso que todos passam, que é um dos objetivos, eu acho, do curso, eu acredito, que é ensinar as pessoas a sempre caminharem com objetivo. Bom, e depois do livro, nós tivemos mais alguns projetos e sempre tentando e aprendendo essa questão. A gente tentava, errava, batia com a porta na cara, dava errado e tinha que tentar de novo e tentar de novo. E ele sempre teve essa personalidade de sempre tentar de novo mais uma vez, até conseguir, né? Se não deu certo ainda é porque você só descobriu maneiras de não fazer, né? Mas que você está chegando mais perto da maneira correta. E então ele recentemente veio para mim com a ideia do curso em uma das nossas reuniões, e quando ele começou a me falar que ele teve a experiência de ir até São Paulo e conhecer pessoas que queriam conhecer ele, que já viram ele na internet e que tinham ele como uma personalidade que tentou o empreendedorismo e conseguiu, teve a coragem de conseguir, teve a coragem de tentar e conseguir. Eu achei a ideia ótima. Quando ele me falou da ideia do curso, eu não tive dúvidas de que ia dar certo, que ele é a pessoa certa para esse curso, que ele é a pessoa certa para mostrar para as pessoas como fazer, porque ele sabe as maneiras de não fazer. O Daniel, tenho certeza e posso confirmar para vocês que ele tentou de várias formas até chegar nessa conclusão. E uma das questões principais que movem o Daniel, que eu acredito, é que ele quer ensinar para as pessoas, ele quer passar isso para as pessoas. Ele quer desesperadamente, em alguns momentos, que as pessoas entendam como que a vida pode ser melhor, como que as coisas podem funcionar, porque só depende de você e de você acreditar. E o resto é você quem faz, você que vai definir do que sua vida vai ser daqui para frente. E ele acredita nisso de verdade. Ele não tem dúvidas disso e não tem dúvidas da necessidade, do dever dele de passar isso para todo mundo, de ensinar o máximo que ele pode e enquanto ele está ensinando, ele está aprendendo. Né? Nós dois acreditamos nisso. Tanto que quando eu comecei como profissional, e fui crescendo na empresa e hoje tenho uma equipe para liderar, para fazer a gestão, além do Daniel, eu tive certeza que eu precisava de aprender sempre mais enquanto eu ensinava. E aprender com as dificuldades e poder passar um pouquinho da minha experiência para cada pessoa que eu convivo.
E o Daniel, o objetivo dele é esse, é ensinar e poder passar tudo que ele sabe, enquanto ele passa, ele sabe que ele vai aprender. Então, quando o Daniel me falou do Alpha Point, eu tive certeza de que seria um sucesso e que ele conseguiria passar para muitas pessoas como é colocar em prática o seu negócio online, como é o passo a passo, é pegar na mão mesmo, como ele fala, pegar na mão e mostrar como é, o que você tem que fazer, ao que você tem que ficar atento, porque ele passou por isso tudo. Ele sabe, ele tem propriedade do que ele está falando. E realmente tem a propriedade porque nós fazemos reuniões mensais e eu tenho a segurança de dizer que ele tem propriedade porque nós fazemos reuniões sobre institutos, sobre toda a estrutura, pelo menos semanalmente, uma vez por semana. E sempre que a gente está conversando na reunião, desde o começo eu achei engraçado a princípio, porque para mim era tudo novidade, ainda tem muita coisa para aprender. E toda semana ele me ensina um pouquinho. E ele colocou o celular na primeira reunião que a gente teve na mesa e começou a me explicar sobre o instituto, sobre quais eram os objetivos que a gente poderia alinhar, até as expectativas de cada um. E o celular dele começou a fazer barulhinho de dinheiro caindo. E eu achei ótimo, eu falei, realmente funciona, eu achei divertidíssimo. Falei, nossa, como que muitas pessoas, a maioria das pessoas que eu conheço, não tem conhecimento sobre isso, não tem ideia como que isso funciona, como que isso dá certo. E até eu mesma, eu não sabia que isso funcionava, que isso existia, que era tão palpável, que estava tão próximo de mim também. Então, quando ele começou a fazer aquele barulhinho em todas as reuniões, é um barulhinho do celular que é automático. A gente está conversando, trabalhando mais, conversando sobre o instituto e ele está com o projeto dele automático e com as aulas vendendo e dando muito certo. E isso é muito legal fazer parte, foi muito legal conhecer um pouquinho. Então, eu indico o Alpha Point para as pessoas que acreditam no seu negócio, mas têm dificuldade de saber como vender ele online. O Alpha Point, eu tenho certeza que vai mostrar para a pessoa, passo a passo, o que ela precisa fazer e não vai deixar dúvidas de como você pode chegar até o final com o seu produto e alcançar o sucesso da venda, alcançar o que você espera, todos os seus sonhos, o que você sempre quis vender e sempre quis ver acontecer automático, mas cheio de dúvidas, assim como eu, não imaginava tantas coisas que poderiam estar por trás disso, tanta produção, tanta parte técnica, que eu não imaginava como fazer, como sair do lugar. E o Alpha Point vai te mostrar isso, porque o Daniel é a pessoa certa para mostrar isso, porque ele passou passo a passo, errou, acertou, até chegar num ponto que ele pode ensinar e ele faz questão de mostrar isso para todo mundo. Eu indico o curso para que você deixe de imaginar como seria e passe a ver como realmente é na prática, passo a passo. Você vai conseguir vender o seu produto, você vai conseguir alavancar o seu negócio e eu espero contribuir por trás nos bastidores, sempre com o Instituto, sempre crescendo mais. Bom, eu sou contadora, atualmente eu atuo como controller. Muitas pessoas não conhecem a função. Controller é quem cuida do planejamento financeiro das empresas. E desde a minha formação em ciências contábeis, eu sempre gostei muito da parte de finanças e de planejar para poder sempre agregar valor em todas as áreas, tanto pessoal quanto de empresarial, no trabalho. Eu sempre achei muito importante fazer esse planejamento com o objetivo de sempre crescer, de tentar coisas melhores, de otimizar e dar valor para tudo que a gente tem no nosso dia a dia, inclusive para as nossas finanças. Depois do meu curso de Ciências Contábeis, eu me formei há 3 anos, eu fiz uma pós-graduação em Controladoria e Finanças e desde então na empresa onde eu trabalho, é uma empresa de engenharia consultiva, e a gente vem trabalhando com orçamento, com planejamento de custo
e tudo tentando sempre crescer nessa parte financeira, amadurecer a parte financeira. Bom, na minha área, na minha experiência que eu tenho desde que eu comecei os meus estudos, que eu atuo na área de ciência contábil, eu percebo que muita coisa é exigida, né? E eu acredito que em todas as áreas, qualquer uma, cada vez mais o conhecimento sendo o ativo, né, das empresas, e elas estão buscando sempre pessoas com mais qualificação, com mais cursos. Então a gente tem que estar atualizando, sempre estudando, sempre querendo mostrar valor para o mercado. Isso é uma coisa complicada. Muitas vezes a gente não tem tempo, não tem recurso, né? Mas sempre tem que buscar alguma forma de crescer e buscar conhecimento. E por isso, um dos meus planos para os próximos meses é fazer um intercâmbio, porque eu falo inglês, mas eu queria poder ter essa experiência e ficar algum tempo fora. Minha intenção é ir para a Irlanda. Eu quero passar um tempo fora, ter essa experiência e sempre com o objetivo de agregar na minha profissão, agregar no meu trabalho, no meu conhecimento e também como pessoa amadurecer e ter tudo que eu possa tirar das minhas experiências. Eu sempre estou investindo. E é uma coisa que eu aprendi, que você não gasta, né? Você investe com você. Quando você investe no seu conhecimento, pode ter certeza que esse conhecimento vai trazer muito valor para você. Não só financeiro, mas como pessoa, querendo sempre crescer e mostrar também que a experiência é muito importante. Não só essa que é o meu objetivo, mas é importante para a vida pessoal. Bom, no meu trabalho com o Daniel, eu também tenho aprendido bastante. Ele comentou que ele aprende e nós aprendemos juntos. Quando o Daniel veio com a ideia de cuidar da parte financeira do Instituto da Arezzo, eu fiquei surpresa e grata, porque era uma oportunidade para mim conhecer um mercado completamente diferente do meu e também mostrar um pouquinho do que eu sei para ele. E é uma coisa que eu sempre achei muito importante. Eu acho que é uma das coisas que a gente tem em comum. Não só eu tenho aprendido e ensinado, mas nós aprendemos juntos, né? Ele falou que aprende um pouco, eu aprendo também com ele todos os dias, em todas as reuniões. Quando ele veio com a ideia da gente crescer essa parte, amadurecer a parte financeira do Instituto da Arezzo e aprender um pouco como que poderia melhorar essa questão, eu achei muito legal, achei uma oportunidade ímpar, porque eu, como profissional, eu vejo muitas pessoas com muita dificuldade, não só na empresa, mas pessoais, de cuidarem das finanças e de entenderem um pouco essa burocracia, essa papelada, essa contabilidade brasileira, que é realmente, para quem é leigo, é complicado de entender. Não adianta você cobrar da pessoa, tanto que existe um profissional para isso. E a oportunidade de poder mostrar para uma empresa que está sempre crescendo, que é o Daniel, o Instituto da Arezzo, uma empresa que está sempre buscando novos nichos, que é importante desde o começo, desde a sementinha, você ter um planejamento. Não importa o tamanho da sua empresa, não importa o tamanho do seu negócio, não importa quais são os objetivos de curto prazo, mas se você tem um objetivo, você tem uma meta de longo prazo ou de curto, ou se você está pensando em ser uma super empresa, a questão não é essa, a questão é você sempre ter um controle, um planejamento. E a oportunidade de ensinar isso para ele foi muito boa, porque eu vi também na prática, uma coisa que eu sempre quis fazer. Sempre quis colocar na prática, desde o comecinho, como que a gente vai poupar, como que a gente vai investir, qual que é a melhor forma, qual que é a melhor hora. E isso, na minha experiência, não só com empresas pequenas, mas já trabalhei com empresas grandes, que é importante. Não adianta você falar que tem uma empresa enorme se você não tem o controle financeiro. A gente sabe que muitas empresas acabam quebrando, perdendo tudo que tem por isso. Então eu dou muito valor para a minha área,
né, e dou valor para esse controle. E nós dois juntamos forças para crescer e amadurecer. Né? E outra oportunidade que eu vi, além de aprender, além de aplicar meu trabalho, que eu sou apaixonada por música, o Daniel sabe, eu gosto muito de música. Então, eu juntei o útil ao agradável. Para mim é uma delícia aprender com o blog, aprender com as aulas dele, eu acho tudo muito bom. Então, além de trabalhar, além de colocar em prática tudo que eu sei, eu sempre buscando aprender mais, é o prazer, né, de estar junto, de estar trabalhando e vendo as coisas acontecerem. Realmente é muito gostoso e é uma oportunidade que eu fico grata. Sempre que a gente tem reunião é muito bom. A gente conversa muito e põe as ideias em prática e planeja, e isso é muito legal. Pessoal, no mundo empresarial, no mundo de negócios, no mundo de empreendedorismo, não existe nada sem desafio. Sempre vai aparecer um obstáculo e você tem que superar. Não é fácil, não é uma rotina que você vai trabalhar todos os dias e de 8 a 6 e depois estou em casa e fim de semana. Não é assim. É uma rotina mais puxada, mas que a compensação e os benefícios que trazem para você que acredita em você e na sua capacidade são inestimáveis. Eu aprendi com uma pessoa que no dia a dia realmente é difícil. Muitas vezes precisamos de refletir, de parar um tempo para respirar novamente, repor as energias, mas que enquanto você continuar engolindo sapos e continuar com um sorriso no rosto, enquanto você continuar superando os obstáculos e levando socos na barriga, mas se você continuar com um sorriso no rosto porque você acredita em você, acredita no seu negócio, tudo sempre vai dar certo. Não pode deixar o mínimo de dúvidas sobre isso e sobre a segurança em você e no seu negócio. Então, quando o Daniel sempre aposta em mim, sempre aposta no meu conhecimento, eu me sinto mais segura e cada vez mais preparada para tentar alguma coisa nova, e ele sempre me incentiva a mostrar um pouquinho que eu sei. Inclusive no curso no Alpha Point ele faz questão de falar que qualquer um pode fazer isso, qualquer pessoa pode fazer o seu negócio online, e que é um negócio muito promissor, não tenha dúvida disso. A internet é o negócio da nossa geração, e que sempre vai crescer, o crescimento é exponencial, né? A gente sabe que a internet está cada dia mais no nosso dia a dia e em torno de tudo, do nosso trabalho. Então, acredite que você sempre vai conseguir. Por mais que os obstáculos apareçam, por mais que os sapos tenham que ser engolidos, no empreendedorismo você tem que acreditar. A principal questão é você acreditar no seu negócio e continuar superando os obstáculos, que o sucesso virá e permanecerá. Bom, eu conheci o Daniel através da amizade dele com meu esposo, e já tem quase 10 anos, e eu conheci muito o lado pessoal do Daniel D'Arezzo. Ele sempre foi uma pessoa muito simpática, muito sorridente, e que conquista todo mundo, e muito espontâneo, né? Mas uma das coisas que a gente tem em comum realmente é a música, e é o prazer da música, o prazer de escutar música e dar valor para artes no geral, para a cultura no geral, sempre buscando aprender um pouco mais. Então, quando ele veio com a ideia do Instituto, o principal, eu acredito, a principal química, a principal cumplicidade é mostrar para as pessoas que a música está ali, é só você querer. Se você tem um sonho de aprender a tocar, se você tem um sonho de ter um negócio online, de viver de música, é totalmente realizável, não tenha dúvida disso. E então, quando eu vi a oportunidade de poder ajudar um pouquinho com o meu trabalho, com o meu conhecimento, o Instituto e o Daniel D'Arezzo,
eu tive certeza que o pouquinho que eu ia colocar ali ia levar para as pessoas mais um pouquinho de música. E isso é muito bom. Eu fiquei muito satisfeita. Porque a música, para nós, a gente acredita que é muito importante e que ela é totalmente alcançável e ela está aqui para todo mundo, né? Então, com a ideia do Instituto, veio toda essa experiência, né, que a gente alcançou. E depois, agora, através dessa experiência de tudo que passamos juntos, eu estou há alguns meses com o Daniel tem anos que está nesse mercado online e no nicho musical, e a gente aprendeu que é muito importante dividir e compartilhar o nosso conhecimento. E eu tenho certeza que o curso vai mostrar para mais pessoas ainda como que ele chegou até esse ponto, né? Como que pôde compartilhar isso, a música com todo mundo, e agora compartilhar também o conhecimento dele de empreendedorismo com o máximo de pessoas possível. Isso é muito legal, é o nosso objetivo, é o que eu falei com ele desde o começo, quando ele veio com a ideia, ele sempre veio com as ideias, de que é necessário compartilhar, que é muito legal poder mostrar para as pessoas que você descobriu um caminho e que ele é trilhável e que você pode conseguir.